Olá, o Quem Fala na TV reúne as entrevistas mais importantes dos programas exibidos durante a semana na TV Assembleia SP. A última edição do programa Assembleia Debate teve como tema os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Um timaço de jornalistas esportivos analisou as chances de medalhas do Brasil e a polêmica sobre a qualidade e o legado das obras em curso na Cidade Maravilhosa. Olá, o Assembleia Debate está no ar e nesta edição falamos sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mas antes da gente começar o programa, vamos assistir uma reportagem que resume os problemas que antecedem os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Alguns projetos de infraestrutura na cidade atrasaram. A linha de metrô prevista para servir a Barra da Tijuca, centro dos Jogos na cidade, deverá ser entregue na data limite, um mês antes da cerimônia de abertura. Outras obras sequer saíram do papel, como a despoluição da Baía de Guanabara. O comitê organizador rebate as críticas e afirma que mais de 98% do projeto do Parque Olímpico, principal local de competição dos Jogos, estão concluídos. A recente queda da ciclovia Niemeyer, que deixou 2 mortos, chocou os brasileiros e, é claro, foi destaque na imprensa internacional. O britânico The Guardian apontou que o acidente abala a credibilidade em relação à engenharia dos Jogos. O surto de dengue, zika e chikungunya no país fez os comitês olímpicos de diversos países considerarem o envio de atletas ao Brasil. A maior potência esportiva mundial, os Estados Unidos chegaram a liberar seus representantes do compromisso de competir por aqui. E alguns atletas brasileiros, com promessa de ajudar o país a subir no pódio, não vão competir. É o caso do maior nadador brasileiro em Olimpíadas, César Cielo. Ele ficou de fora dos Jogos ao não conseguir o tempo de classificação para fazer parte da comitiva brasileira. O jogador Thiago Splitter desfalcou a seleção de basquete ao anunciar uma cirurgia reparadora na perna no começo do ano. E mesmo com todas essas más notícias, uma pesquisa encomendada pelo comitê organizador dos Jogos revela que 6 em cada 10 brasileiros estão confiantes com a realização do evento esportivo no país. Prova que mesmo com os inúmeros desafios, o otimismo nacional pode ser o grande campeão nessa Olimpíada. Uau! Tem coisa boa e tem coisa ruim ali nessa matéria, né? Vocês só estão aqui concordando, né? Vamos começar falando sobre a estrutura? Para depois a gente ir lá nos atletas, que daí acho que é a parte melhor? Ou não? Não sei. Não, eu estive no Rio recentemente, tem uns 10 dias mais ou menos, e eu morei no Rio muito tempo também, né? Eu conheci uma outra cidade. Pelo menos a Zona Sul e a Zona Oeste ali, que fica na Barra, é outra cidade. E tá realmente muito boa. Tá realmente muito boa. Eu tô falando tanto de mobilização, no centro da cidade não tem mais ônibus. Só circula o VLT, né? Aquele trem elétrico e tal. Essa parte de mobilidade da cidade realmente me espantou. E me espantou também a arquitetura. Aí 3 dias depois que eu volto do Rio de Janeiro, cai a ciclovia. Tinha acabado de passar por ela. Vocês chegaram aí para o Rio esses dias? Como é que está sendo aí? Eu fui no fim do ano passado, realmente, como você falou, a cidade mudou bastante. Mudou. Assim, o impacto... Você ia antes para o Rio também, né? Sim. Mas é um canteiro de obras ainda, né? A gente ainda não sabe se vai ficar tudo pronto até a Olimpíada. Eu imagino que as estruturas dos estádios, os ginásios, as arenas, isso tem que ficar pronto, acho que vai acabar ficando pronto mesmo, muitas já até estão. Mas a cidade eu acho que vai continuar um canteiro de obras depois das Olimpíadas. Muitas obras que seriam feitas para os Jogos vão ficar um pouco para depois, a gente espera que pelo menos sejam concluídas, né? Você já foi em outras Olimpíadas? Você é muito novo, né? Não, mas... 27 anos 27 aí, anos. vai casar daqui a pouco. Sim, vou. Pode mandar beijo pra noiva, a gente deixa. Maria Eugênia, um beijo para ela aí, a gente vai casar antes da Olimpíada, ela falou, ela garota esperta. Eu fui para os Jogos de Londres em 2012, a mobilidade lá era boa, mas era muito trânsito. Mesmo os ônibus que os jornalistas têm direito, que tem uma faixa especial, era bastante trânsito, assim, então... mesmo lá em Londres a gente tinha alguns problemas. E ficou muito canteiro assim, a céu aberto? Não, isso não tinha muito canteiro, mas a mobilidade, assim, era trânsito, bastante trânsito. Era Londres, exatamente. Era Londres. Vocês também, meninos, já
Andaram indo e vindo para o Rio de Janeiro? Em Londres mesmo, foi enfim, para o Rio algumas vezes, inclusive o Rio de hoje é um Rio muito diferente, por exemplo, do Rio da Copa do Mundo. Fiz vários jogos da Copa lá no Rio, era uma outra cidade, era uma cidade caótica lá. A entrega para a Copa do Mundo, de fato, ela foi muito ruim, atrasou demais. No caso dos Jogos Olímpicos, é uma cidade que está muito melhor. É evidente que é uma cidade que também sofre com algumas questões que fogem ao controle. Por exemplo, a engenharia brasileira passa por uma fase péssima. Quer dizer, a engenharia brasileira certamente não iria para o pódio em coisa nenhuma. Cai viaduto em Cuiabá, cai viaduto em BH, temos problemas aqui, cai pedaço de estádio, como aconteceu em São Paulo, cai até showroom. Então, cai também em ciclovia. Não é um problema do planejador dos Jogos Olímpicos, é um problema estrutural do país. De um setor do país que vai muito mal. Mas você acha que o Rio está melhor? Muito melhor. É claro que, se você comparar o Rio de Janeiro com Londres, você está comparando universos muito diferentes, porque Londres é uma cidade pronta há séculos. O Rio de Janeiro é uma cidade que, nos últimos anos, vem investindo fortemente em infraestrutura, porque ele tinha um gap muito grande, tinha lá um atraso muito grande nisso. Uma cidade que foi capital do Brasil. Né? Que maluco isso, saber que essa cidade agora, não tinha estrutura nenhuma. Em compensação, Silvia, você tem o metrô de Londres, que tem mais de 150 anos e é um modelo para o mundo. O Rio de Janeiro, eu estava vendo aqui, o metrô do Rio de Janeiro tem 42 quilômetros só de metrô. Feito agora, e 38 estações. Exatamente, que antes ia do nada para lugar nenhum. Exatamente. Não chegava nem em todas as praias o metrô. A Paris, só para fazer um comparativo, 213 quilômetros de metrô, de linhas de metrô, e 300 estações. Isso eu não vou falar nem de Nova York, nem lá de Londres também, que é uma outra cidade por baixo, né? Agora que o Rio de Janeiro está com 38 quilômetros, 42 quilômetros. Exatamente. Então, é agora que começou as coisas. Então, sabe, não dá para a gente comparar o Rio de Janeiro, nesse sentido de mobilidade urbana, com uma grande capital europeia ou americana. Fábio falou verdade? Em termos de comparação do Rio de Janeiro, teria que ser comparado com Atenas, 2004, né, Guilherme? Que também no Brasil. Os moradores, até o próprio Comitê Olímpico Internacional não acreditava que ficaria pronto. E aos trancos e barrancos foi feito, não tivemos nenhum problema grave, não foi grave. Assim, mas atualmente o Parque Olímpico, tudo que foi montado para Atenas, que foi a Olimpíada de 2004, está abandonado, está tudo abandonado. É o legado, né, que a gente fala assim, o legado das estruturas esportivas não foi nada bom para Atenas, tem muito elefante branco que a gente chama lá. Gente, mas aí eu vou falar também o seguinte, vocês me permitem? Construir uns 200 mil metros quadrados de estruturas para natação, para atletismo. A gente não tem isso durante o ano inteiro aqui no Brasil, a gente só fala de futebol. Tô errada? Não, vai ficar abandonado isso. Então, mas precisa ter a manutenção, porque as modalidades precisarão usar essas estruturas, né? A natação vai precisar do seu complexo. O Brasil não tem um velódromo decente. Não tem nenhum velódromo, e o que foi construído para o PAN de 2007 foi totalmente destruído para ser construído um outro agora para a Olimpíada. Tirou da minha boca. A gente teve um Pan-Americano aqui. Então. E a gente teve também, de novo, um incentivo para construção. Eu lembro que, na época, ali em Jacarepaguá, alguns prédios que iam ficar para os atletas se hospedarem ao longo ali do Pan-Americano, depois seriam vendidos para virar um novo condomínio para pessoas. Foi vendido. Até tenho amigos que moram lá e é muito legalzinho, assim, as estruturas são legais. Mas teve várias que foram completamente abandonadas. E aí eu pensei, vai vir a Olimpíada para cá, vamos reaproveitar tudo. Não reaproveitar, tem que construir mais, tem que reformar mais. Tá certo esse raciocínio? Ou eu que estou muito abismado? Não, você está certo. Aqui realmente o Pan-Americano tem um tamanho diferente da Olimpíada. Verdade, só para as Américas. Mas, por exemplo, não precisa. A gente tem o Parque Aquático Maria Lenk, que foi usado para natação nos Jogos Pan-Americanos, não vai ser utilizado para natação na Olimpíada. Então vai vir muito mais gente assim, vai vir muita coisa mais. Veio uma questão de planejamento também, que eu acho que é crucial nisso. O Brasil jogou fora a oportunidade que o PAN começou a... O Brasil ali deveria estar começando a construir estrutura que vai ser usada agora. Então, jogou fora o que fez do PAN para fazer de novo agora. Então, eu acho, a percepção que eu tenho é o que foi feito agora, foi feito olhando realmente mais para o futuro. Vai ser algo mais duradouro do que foi feito no PAN. Agora, voltando à questão inicial da engenharia brasileira, no PAN também se fez coisa
que depois você teve que praticamente reconstruir. Exemplo é o Engenhão. Sim. O estádio usado para o PAN, que ficou interditado mais de um ano, porque começou a cair pedaço, a estrutura começou a apresentar defeito. É lindo, mas num lugar também péssimo de acesso, é complicado ali. Ali é complicado, de assalto, de violência, ali é complicadinho. Fica fora da cidade, mas aí que tá o negócio, quer dizer, fica distante da parte, enfim, da Zona Sul, né? Tá. Mas aí eu acho que também um mega evento como esse, ele tem também que enxergar para essas áreas da cidade. Londres, por exemplo, revitalizou a sua zona leste, que era a região mais pobre. Aqui em São Paulo, a Copa do Mundo também foi para a zona mais carente da cidade. Então eu acho que um mega evento ele tem que olhar para isso também. Marcelo, isso daí é o resultado do nosso desgoverno, do nosso governo, da nossa cultura, da nossa educação. O que a gente está vendo aí nessas estruturas sendo construídas e esses bilhões? Quantos são aqui? Me passaram 37,6 bilhões de reais aí para construir. É dinheiro. Você falou o correto. Tem que haver um incentivo para todos os esportes, né? Eu vou dar um exemplo aí no Rio de Janeiro de um caso de sucesso, né? Os 2 atletas que vão representar o Brasil no badminton surgiram de um projeto social de badminton, peteca. Nossa, acabei agora com o esporte, né? O badminton, os 2 atletas são a Lohani e o Igor Coelho, um de 20 anos, um de 19, que surgiram em um projeto social na favela da Chacrinha, no Rio de Janeiro. Então, alguém que teve a ideia e teve o apoio de colocar quadras de badminton, conseguiu revelar 2 atletas que vão ser os representantes do Brasil na Olimpíada. Então, esse é um caso de sucesso. Tá. Podemos ter outros badmintons no Rio de Janeiro, né? O Piperno e o Guilherme podem falar do Isaquias, que é um exemplo na Bahia da canoagem, não é? Sim, o Isaquias atualmente é o melhor atleta do Brasil entre todos os esportes. Da delegação. Ele ganhou o Prêmio Brasil Olímpico ano passado do melhor atleta. Ele vai chegar na Olimpíada com chance de 3 medalhas, coisa que nenhum atleta do Brasil já fez. Era isso que eu ia perguntar. Ser o melhor atleta da delegação não significa que vai ser o destaque da Olimpíada. Então ele promete também ser medalha. Exatamente. Ele vai brigar por 3 medalhas. Claro que a gente não sabe, não podemos afirmar que ele vai ganhar 3, mas ele vai estar em 3 provas como grande candidato à medalha. E ele é lá do interior da Bahia, Obiatá, eu acho que é o nome da cidade. E é uma cidade toda voltada para canoagem. Tanto que o parceiro dele, o Erlon, também é de lá. Então, assim, quando você encontra um local para determinado esporte, isso ajuda bastante. Atualmente, o badminton teve lá no Rio de Janeiro, mas o badminton está muito forte no Piauí. O estado resolveu falar, a gente quer ser o estado do Piauí. Então, nos jogos escolares, os jogos estudantis atuais, o Piauí ganha tudo no badminton. Então, assim, cada estado pode encontrar aí. A luta olímpica no Amazonas é muito forte. Já tem atleta que começou a crescer na luta olímpica lá no Amazonas e hoje já está na seleção brasileira. Então, tô adorando essas informações, porque na verdade é isso mesmo que a gente quer, né? Se cada estado achar o tiro com arco no Amazonas também. Tem atletas que estão disputando agora a seletiva para tentar uma vaga na Olimpíada contra atletas aqui de São Paulo, Rio de Janeiro. Antes era só São Paulo, Rio, Minas, um pouquinho o próprio badminton. Se você verificar que 2 atletas jovens conseguiram desbancar outros atletas que treinam aqui no Clube Pinheiros, no Paulistano, né? E 2 atletas surgidos da favela. Inclusive a Lohani, eu contei da outra vez que eu estive aqui no programa, o pai dela foi assassinado pelo narcotráfico, né? E ela cresceu sem pai e não tinha caminho na vida, tudo para dar errado, tudo para se vingar da vida, né? Ir para prostituição, para as drogas. Aí ela encontrou o badminton. Então, muita gente fala, vale a pena investir em esporte? Tá aí o exemplo da Lohani. Poxa vida, é simples assim, né? Agora, é assim também lá nos outros países? Por exemplo, Estados Unidos, que é grande também, tem dimensões continentais, o país, de cada atleta vir de cada lugarzinho, assim, de cada estado, mais do sul, mais do leste, mais do oeste? Ou também estão concentrados em algumas grandes... Se você pegar o perfil da equipe americana, você vai achar gente de todas as regiões do país. Inteiro. Agora, Silvia, é uma rede de revelação de talentos muito mais capilarizada do que a nossa. Lá eles vêm pela faculdade. Exatamente. Você tem, aqui é diferente. Vem pela força, o esforço, pela querência. Aqui vem assim de tudo. Pela querência, pela vontade. Por exemplo, a Sara Menezes, que é campeã olímpica. Lá do Piauí. Ela é do Piauí. A menina saiu lá de uma escola de judô do Piauí, de um clube lá que deu apoio, e a menina virou campeã olímpica em Londres. São casos únicos e que não se reverberam, né? Não se pluralizam, são né? gugas, como no tênis guga. Surgiu alguém lá de Santa Catarina, né? Quem garante que teremos um outro Isaquias Queiroz lá da Bahia da canoagem, que não tinha condição nenhuma de treinamento? Aí o que fez o Comitê Olímpico Internacional? Contratou o melhor técnico do mundo para treiná-lo, e ele obedece o técnico fielmente.
E por isso que até agora está dando resultado. De onde vem o dinheiro para fazer as Olimpíadas? Do COI? Para fazer Para a estrutura. A estrutura. Esse campo de obras aí que a gente está vendo. É dividido, né? Tudo foi assinado antes. Uma parte é o governo federal, uma parte é o governo estadual, uma parte é o governo municipal. Tá. E tem o Comitê Olímpico, o comitê organizador, que é o que gere tudo isso, né? Tá, eu tô pensando aqui, eu tô acompanhando o raciocínio aqui. Por que esse dinheiro não apareceu antes, então, pra gente construir isso antes? Veja. Não uma estrutura desse porte, talvez, mas pro país inteiro. Porque a gente vê que o esporte está sempre em segundo plano, né? Desses 37 bilhões aí que você, eu falei, nessa conta a gente tem que entender o seguinte: aí não está embutido somente a estrutura física, esportiva. De subir paredes. Você está incluindo nessa conta, por exemplo, o metrô, você está incluindo, enfim, a mobilidade urbana. Toda a parte... Então, isso é a parte de dinheiro do Estado. No caso dos Jogos Olímpicos, você tem até algum aporte privado também, né? Não no nível que se desejaria, mas, enfim, existe isso também. Existe isso também. O que eu estou pensando aqui, daí ali na matéria a gente viu que não deu para despoluir a Baía de Guanabara. Eu estou achando que isso seria quase impossível. Eu acho que... Ou era possível? Não, eu acho, pelo amor de Deus, possível. gente, não. O tamanho da Baía de Guanabara não é um riozinho, não é uma baía. Os números que o comitê organizador solta é que 49% da poluição foi retirada. Olha, desculpa, eu fui no Museu da Manhã. O Museu da Manhã fica ali, na boca da Baía. Entupido de lixo. Não, sim, os próprios velejadores, né? A Baía de Guanabara vai ser a sede da vela, né? Do iatismo. Pois é. E todos os velejadores que já fizeram provas lá reclamam da sujeira. Eles falam que muito saco de lixo ficam presos no barco. Então, é realmente uma reclamação. Mas é que os números que o comitê organizador fala é que 49%. E o objetivo deles era 80%. Então, eles não atingiram um pouco mais que a metade do que eles queriam. O Por Dentro da Política Especial debateu a situação atual do país. A filósofa Viviane Mosé e a cientista política Beatriz Sanches analisaram a sensação de angústia vivenciada pela população brasileira nos últimos meses. Acompanhe. O assunto é política, mas antes de abrir e falar do atual momento político, é importante que a gente sinta a questão do mal-estar que se vê na sociedade com a política ou com os políticos. O que falar desta angústia que está tão frequente não só nas páginas dos jornais, no noticiário da televisão, das rádios, mas também no cotidiano das pessoas, na padaria, no restaurante. É importante que se diga que as pessoas estão se comunicando, fazendo as suas observações nas redes sociais, e é um prazer recebê-la aqui no estúdio da TV Assembleia. Seja muito bem-vinda, Viviane. Viviane, que também é doutora em filosofia pela UFRJ e também colunista Arte da Gestão na CBN. A palavra angústia é uma boa palavra para o que a gente está vivendo, porque angústia é um sentimento que te toma e você não consegue dirigi-lo, né? Então, angústia é uma sensação de ação sem ação, sabe? Então, você não sabe o que está acontecendo. Não é medo, é diferente. É diferente, porque o medo, você tem medo de barata, você tem medo de ladrão, e você luta contra aquilo, você compra um inseticida contra a barata. A angústia não, é um sentimento de incômodo profundo, que você não vê uma saída, e nem vê a razão exatamente daquilo. Então, é como se tivesse uma água entre você e o mundo, sabe? Você não visse as coisas, nem elas te vissem. E essa palavra é muito própria do que a gente está vivendo, né? A gente tem uma polarização grande no Brasil, o Brasil realmente está dividido, quanto de cada lado eu não saberia dizer, acho que nem as pesquisas ainda conseguem clarear isso, porque cada dia é diferente, mas há um país dividido, as famílias estão brigando, há um conflito, mas ninguém tem muita clareza sobre a solução, né? Mesmo quem tem uma posição pró ou contra o impeachment, pensa sempre que aquilo é o que não quer, né? Mas o que quer a gente não está conseguindo. Então, como os atores hoje estão muito misturados, por exemplo, uma determinada pessoa diz, eu não quero mais esse partido nem essa presidente no governo, mas eu também não quero o vice-presidente, ou eu não quero o Cunha conduzindo esse processo, mas eu quero que a presidente saia. Então, não há uma posição clara, né? As posições são variadas, a gente está tomando posições que não são objetivas. Então, isso é muito angustiante. A gente tem que sair desse processo de angústia e ir para ação. E como sair? Como livrar-se dessa dor no peito, dessa garganta fechada? Isso não pode gerar uma explosão?
Isso pode gerar uma explosão, e é esse o perigo, né? Então, já está gerando explosão. As redes sociais, elas são uma novidade ainda pra gente. A gente está acostumado com o roteiro oficial da imprensa, né? Mas aquilo que é o roteiro oficial da imprensa não é a realidade das redes sociais, porque hoje todas as pessoas se manifestam, independente da sua posição. Então, você tem, embaixo do discurso oficial, forças se organizando, algumas polarizando para a esquerda, outras polarizando para a direita. E isso pode sim ter um choque. O que é péssimo para a democracia, diga-se de passagem. Os extremos, principalmente. Péssimo para a democracia, péssimo. E isso nos angustia quem está no meio, que não está na posição radical, está angustiado. A solução para isso é a informação qualificada. A informação qualificada quer dizer análises argumentativas sobre a nossa questão e não análises partidárias, né? O partidarismo nessa hora não é muito bom, porque além das questões partidárias, nós temos um país que está indo para o buraco. E mais do que o buraco econômico, é o buraco político, que é essa angústia, né? A falta de respeito pelas instituições, a falta de consideração pelos políticos, isso é muito ruim. A política ser destruída ou desvalorizada é muito ruim para um país. Então, a gente tem que sair disso com argumento, com a compreensão de que nós vemos uma sociedade polarizada, mas uma sociedade cujo meio de comunicação atende a todas as forças. Sim. Não apenas a que a gente gostaria que fosse ou que a gente impõe, né? Todas as forças se manifestam. Hoje, a gente tem o domínio de algumas, mas numa eleição, por exemplo, a gente não tem ideia do que pode acontecer, né? 2018 é uma incógnita. E a sua ideia, Beatriz? Muito bem-vinda. Lembrando, Beatriz é mestranda em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, por estar aqui. Eu concordo muito com o que a Viviane disse. Eu acho que a academia tem um papel fundamental justamente nessa parte que você falou, dos argumentos. A gente pode contribuir para trazer análises da ciência política, da antropologia, da sociologia, que tragam elementos novos para o debate público, para que as pessoas saiam dessa desinformação e tenham informação qualificada sobre o que está acontecendo. Sim. E eu acho que não é momento para desespero, eu acho que é momento para o diálogo, para a calma, para as pessoas sentarem, conversarem e chegarem a algumas conclusões sobre o que está acontecendo. Como chegar a essa informação, haja vista que existem filtros e as pessoas também fazem suas escolhas. Aliás, as redes sociais testem essas escolhas por nós, por meio de algoritmos, ou seja, eu só vejo aquilo que me agrada e afasta da minha tela aquilo que eu não gosto. Como fazer isso? Eu acho que a universidade pode contribuir novamente nessa tarefa, promovendo debates públicos, trazendo as pessoas que não são da universidade para dentro da universidade, que isso é o que a gente vê que não está acontecendo nesse momento. A universidade ela não pode se fechar numa bolha, numa ilha, ela tem que estar a todo momento em contato com a população. Essa é uma das formas. A outra forma eu acho que são as próprias redes sociais, como a Viviane também disse, cada um pode ir lá e escrever o que está pensando, de forma respeitosa, claro, mantendo o diálogo e evitando atitudes autoritárias mesmo nas redes sociais. Palavrinha-chave, respeito. Aliás, é importante que se diga a diferença do respeito e da tolerância. Tem gente que tolera o outro, não respeita a opinião. E há muita gente que sequer respeita a opinião alheia e defende a sua com unhas e dentes. Vamos falar sobre isso, Viviane? Respeito está em falta, né? Realmente, intolerância em alta, respeito em baixa, a gente vive isso. Isso é muito ruim para todos. Ninguém ganha. Tem uma maneira que os chineses falam, os chineses antigos, né, Confúcio, aquele povo que é muito interessante, que diz assim, se você entra num conflito por um cinto de couro, é uma coisa antiga, uma metáfora antiga, né? E se você no final ganha aquilo que você queria, você pode ter perdido 1000 vezes, né? Então, nesse debate, a gente tem polarizações. Qualquer dos lados, se você ganha aquilo que você está brigando por ganhar, você vai ver que no final você perdeu muita coisa para ganhar aquilo que você ganhou. E é essa análise que a gente não está tendo, que é de que adianta eu vencer o debate com você, por exemplo, polarizar esse debate e perder sua amizade ou perder a sua parceria, né? Nós somos parceiros de trabalho, eu estou numa posição política, você está em outra, a gente entra em briga e rompe o nosso relacionamento. Mas quanto vale essa amizade que muitas vezes só está na tela do computador? Há um distanciamento físico, as pessoas já não se olham face a face. No caso da rede social, quer dizer, na rede né? social ele pode simplesmente tirar ali a página tudo bem, do ar mas e a desliga-se. família, e os pais e os filhos que estão entrando em conflitos sérios, param de se falar, né? É muito comum hoje, muito
muito. Você falou de respeito, isso é extremamente comum, especialmente em família. Sim, mas onde a Viviane Mosé dá palestras, fala muito de educação, inclusive, onde se perdeu essa agenda? É importante que se diga que pai não respeita a opinião do filho, filho também não respeita, cada um no seu partido, cada um, tudo bem, mas respeitar o outro, ouvir o outro, compreender o outro e lutar para que o outro tenha direito a ter opiniões. Isso é polarização, né? Quero dizer, cada um abraça a sua verdade, como se tivesse um vilão e o mocinho, né? Então, cada um de nós, quer dizer, se você está do meu lado, você está do lado do bom. Se você não está do meu lado, você está do lado do mal. Se você está do lado do mal, eu posso jogar todas as minhas forças contra você. Toda a carga negativa, inclusive. Exatamente. Isso não é real. Não há vilão e nem mocinho, né? Na verdade, hoje a situação brasileira não é nem entre bem e mal, é entre mal e mal, se você olhar bem o que nós estamos vivendo, né? Então, que polarização é essa? Isso leva ao desrespeito, isso leva à violência, né? Então, é muito ruim. A gente não está num bom momento nesse aspecto nem um pouco. Que momento estamos? Eu vou perguntar para uma jovem, né, mestranda, está dentro da universidade, é importante que se diga também como essa voz da universidade chega aos rincões, porque parece que está muito isolada, muito circunscrita também aos atores que estão ali na academia. Sobre essa questão do desrespeito no debate público, eu concordo também com o que a Viviane disse, eu acho que essa questão tem muita relação com o fato da Dilma ser mulher. Se você vê o conteúdo dos argumentos que são usados contra a presidenta, são todos relacionados à condição dela enquanto mulher. Ou ela é vadia, ou ela é sapatona, ou ela é esse tipo de coisa que tem relação com o fato do gênero da presidenta. Será que se a gente tivesse um presidente homem, os mesmos argumentos estariam sendo utilizados? Só você vê também a cobertura da imprensa oficial sobre os casos que têm acontecido na política brasileira. As capas das revistas retratando a Dilma como uma mulher descontrolada, como uma mulher que não tem capacidade de comando, e isso tem muito a ver com a ideia de que a política não é o lugar tradicional para a mulher ocupar. Então, essa questão do desrespeito, eu acho que não pode ser desconectada da questão de gênero. E para mim, é muito angustiante ouvir você falando isso, entende? Muito angustiante. Eu que fiz política estudantil minha vida inteira, desde os 14 anos faço política, tenho 52. É muito triste, a essa altura do campeonato, a gente assistir a um discurso machista e preconceituoso predominando. A gente pede o retorno do regime militar numa passeata na rua em inglês. Então, sinceramente, para mim, na minha perspectiva política, a gente vive um retrocesso político inacreditável no Brasil. Esse é o nosso problema, é o retrocesso político. A nossa questão econômica vai se resolver mais cedo ou mais tarde. Problemas econômicos vão e vêm. Existe um contexto internacional ruim para o petróleo, para um monte de coisas. E corrupção grave no Brasil, que a gente sabe que é endêmica, né? Então, a gente tem problemas aqui econômicos, mas nosso problema maior é político. É uma pena que depois de tantas lutas, de tanta gente ter morrido para brigar por uma democracia, a gente veja alguém como o Bolsonaro, por exemplo, chegar publicamente, defender publicamente o brilhante Ustra, né? Então, isso para mim é desesperador. Não é nossa situação econômica, é a polarização e é o retrocesso da análise política. Então, por favor, concordo com você, universidade, vamos abrir esse debate com argumentos, porque a coisa não anda bem por aí. Beatriz. Você viu essa questão do retrocesso, mas ele estava falando para um público muito específico e pessoas também angustiadas e que querem o salvador da pátria. Eu concordo, eu acho que o discurso não só do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro ele é a representação do que há de mais conservador na sociedade brasileira, mas não apenas ele. Conservador ou retrógrado? Olhar para o passado... chega até a ser retrógrado, né? Eu concordo, eu acho que não só conservador, como querer trazer tudo aquilo de ruim e tudo aquilo que nós lutamos contra na época da redemocratização, querer trazer isso de volta, e ele tem pessoas que concordam com esse discurso, porque senão ele não estaria falando isso. Mas eu acho que é ruim a gente personificar no Bolsonaro as coisas. Esse discurso é um discurso conservador que está ascendendo na sociedade. Por quê? Por que em ascensão? Ele está em ascensão muito por parte da bancada evangélica do Congresso Nacional, que são os maiores representantes, não só a bancada evangélica do Congresso Nacional, mas a bancada ruralista,
também a bancada de empresários, e aqui a gente cai numa questão que é fundamental também para o debate, que é a crise de representação. O Congresso Nacional não representa a população brasileira. Nós, mulheres, por exemplo, somos 52% da população e 51% do eleitorado. No entanto, estamos presentes apenas em 9% das cadeiras da Câmara dos Deputados. Há alguma coisa de errada nisso. E não só em relação E muito errada. E não só em Mas relação... não começa na hora do voto, ou seja, depreende-se que mulher não vota em mulher. Não, mas tem a ver também com o sistema político, né? O modo como o nosso sistema político existe, ele faz com que pessoas que não tenham representatividade com a população sejam eleitos por legenda, né? Então a gente tem problemas bem graves no modelo político brasileiro, né? Os problemas do sistema político brasileiro são fundamentais para debater sobre a subrepresentação das mulheres na política, principalmente a questão do financiamento de campanha. Está na mesa? Estamos num ano eleitoral. É importante que se diga, aliás, eu vou trazer aqui alguns números da eleição de 2012, a outra eleição municipal, e abrangência nacional. Prefeito, 13 mil candidatos. Prefeitas, candidatas. 2026 nós temos 5.569 municípios no Brasil. Viviane conhece muitos deles, por sinal. Tá? Candidatos a vereador 286 mil, 134 mil mulheres candidatas. Isso, candidatura é uma coisa, a eleição é outra, né? Os eleitos. No caso, 49 mil homens eleitos vereadores, 7 mil mulheres. No caso das prefeituras, 4.860 prefeituras assumidas por homens prefeitos e 657 mulheres assumiram o cargo nas prefeituras. A gente não sabe como é que vai ficar esse ano, mas como a mulher pode ascender na política, inclusive ocupar esse espaço da política, se na hora do voto, e não tendo o suporte dos partidos, aquela questão da cota, do financiamento, como a mulher consegue conquistar mais cadeiras, ter mais representação, mais representatividade? Beatriz, depois Viviane. Bom, o que acontece é que o sistema brasileiro é um sistema eleitoral de lista aberta. Isso significa que os partidos lançam os candidatos individualmente e não numa lista fechada de candidaturas. Em outros países em que há maior representação política das mulheres, é o contrário. A lista fechada? O sistema é de lista fechada e os partidos lançam a lista de candidatos com alternância de gênero, um homem e uma mulher, para garantir que pelo menos na lista exista paridade de gênero. Sim. Isso é uma reivindicação, inclusive, do movimento feminista. Mas no Brasil ainda se vota em nomes, Beatriz. No Brasil ainda é um sistema de lista aberta. Si, né? E isso faz com que o financiamento de campanha tem um peso muito relevante nas campanhas individuais dos candidatos. E diversos estudos mostram que as campanhas das candidatas mulheres são subfinanciadas. As mulheres recebem menos dinheiro dos partidos do que os candidatos homens, e isso gera uma barreira enorme. Além disso, outra questão fundamental para a subrepresentação é a própria divisão sexual do trabalho. As mulheres, elas não têm tempo para participar da política porque elas têm que cuidar dos filhos, têm que fazer os afazeres domésticos. A dupla e tripla jornadas. Dupla e tripla jornada de trabalho. E isso tem impacto sobre a participação política. Sim. E em relação a esse dado das candidaturas e mulheres eleitas, o que acontece? O Brasil, desde 1995, adota a lei de cotas para candidaturas de mulheres, que prevê que 30% das candidaturas sejam preenchidas por mulheres. 2014 foi o primeiro ano em que esse percentual foi atingido. Antes disso, nunca havia atingido 30% das candidaturas. O problema é, os 30% de candidaturas não se converte em 30% de mulheres eleitas. Ou de massa de votos para essas mulheres conquistarem as suas cadeiras. Isso tem muita relação com o fato dos partidos, para cumprirem as cotas, lançarem candidaturas inviáveis, as chamadas candidaturas laranjas de mulheres. Mulheres que são colocadas para que o partido cumpra a lei, mas que não recebem financiamento e muitas vezes nem sabem que estão concorrendo ao pleito. Mas colaboram com votos para a legenda e acabam elegendo os caciques. Diga-se de passagem. Agora, eu penso também que tem um jogo político brasileiro que é muito masculino. E desculpa os homens, mas é um jogo muito antigo, muito velho, feito no pé de ouvido, feito numa manipulação, né? E não é exatamente esse o jogo que eu acho que as mulheres gostariam de fazer na política, né? Acho que elas gostariam de um jogo mais transparente. As mulheres são mais de arrumarem uma briga do que um homem. Uma mulher, quando se irrita com outra ou com alguém, ela é capaz de dizer isso muito
explicitamente. Os homens têm uma polidez, então acho que tem uma coisa no jogo masculino brasileiro. Mas como virar esse jogo? Que não é apenas masculino, não. É o lado ruim do masculino, é machista. É o modo como as coisas, como você comentou, uma crítica feita à presidente Dilma o presidente Lula, depois do seu período normal de trabalho, ele ia tomar um uísque com as pessoas e batia papo e resolvia a política ali. A Dilma ia para casa, ela não fazia esse jogo. Isso é o que se diz, não é o que eu estou defendendo. Quer dizer, esse é o discurso. Então, há um modo de fazer as coisas que as mulheres não estão se identificando. Isso é um fato, as mulheres não estão se identificando, não estão achando que ali é o lugar para elas. E eu diria até para as mulheres, ainda bem, porque atualmente esse lugar não tem sido um bom lugar. No programa Memórias do Poder Legislativo, a apresentadora Silvia Garcia entrevistou o ex-deputado federal e jornalista Audálio Dantas. Durante o bate-papo, Audálio contou sobre sua luta contra a ditadura militar e os bastidores da morte de Vladimir Herzog. Confira um trecho. Se eu fosse para o sindicato, era uma certeza. Eu iria fazer política no sindicato, né? Isso você sabia? Eu sabia porque eu já participava de movimentos de resistência à ditadura. E o sindicato, eu só vou para o sindicato se eu tiver oportunidade de enfrentar, né? De enfrentar essa coisa, lutar contra a censura, por exemplo. Como fazer jornalismo na época de censura? Pois é. Como faz isso? Na revista Realidade, onde eu estava naquela época, algumas matérias caíam na própria redação antes de chegar. Não tinha censor na redação, mas na redação caía porque, imagine, se ele publicar essa matéria, eles vão intervir na empresa. Coisa desse Fecha a empresa, né? Então, isso era uma situação insuportável para mim. E conheceu o Vladimir? Então, o Vladimir, ele era muito amigo do Fernando Pacheco Jordão, grande jornalista, tinha sido diretor da TV Cultura, trabalharam juntos na BBC de Londres, grandes amigos. E ele ia visitar o Fernando de vez em quando, e aí a gente tinha um papo, etc. e tal. Mas havia uma conturbação política muito grande, porque daquela fase, do segundo semestre de 75, havia um embate dentro da ditadura. Havia o grupo que defendia uma abertura política e os que se opunham a uma abertura política. E esse embate atingiu várias categorias profissionais e chegou aos jornalistas em outubro de 75. Naquele ano, Vladimir Herzog, que na época era diretor de jornalismo da TV Cultura, militante do Partido Comunista Brasileiro, foi convidado a depor no Departamento de Operações Internas do 2º Exército, DOI-CODE, onde apresentou-se espontaneamente, após uma sessão de torturas, que escapou ao controle dos repressores, acabou morto e apresentado à sociedade como suicida. Bom, como atingiu você essa notícia? Primeiro, eu acho que ele não foi convidado. Foi um grupo de militares foi à TV Cultura para prendê-lo no dia 24 de outubro, às 9 horas da noite, mais ou menos. E houve um movimento da redação muito, muito importante, dizendo... Ele sabe, ele trabalha aqui, ele tem endereço, por que o senhor precisa levá-lo agora? Deixa, ele se apresenta amanhã, e ele disse, eu me apresento amanhã, e se apresentou. No mesmo dia, na tarde do mesmo dia, ele estava morto sob tortura. E essa morte foi dada como suicídio. E a história importante aí é que o Sindicato dos Jornalistas, eu reivindico sempre, muita gente diz que é a sociedade veio depois. O Sindicato dos Jornalistas não aceitou a versão do suicídio. Primeiro porque a gente sabia o que acontecia lá, porque outros jornalistas presos, porque o Vlado foi o 12º. Outros que foram presos e uns poucos foram libertados, contaram o que estava acontecendo lá dentro. E a gente sabia e por isso não aceitou. Quando eu digo a gente, é a diretoria do sindicato. Não aceitou a versão do suicídio e denunciou no dia seguinte. Denunciou
e convidou para o sepultamento. Pela primeira vez, uma das vítimas da ditadura militar não foi sepultada em silêncio, porque eram entregues em caixões lacrados e com a ordem para não dizer nada. E nós dissemos, e convidamos para o enterro, foram quase 1000 pessoas nesse enterro. Eu tenho aqui uma outra informação, Audálio. Muita gente que testemunhou ou que se debruçou sobre os fatos daqueles dias tenebrosos corrobora a tese de que o ato ecumênico, organizado pelo Sindicato dos Jornalistas na Catedral da Sé, no dia 31 de outubro de 1975, deu início às campanhas e passeatas que exigiram eleições diretas para presidente. Eu não tenho dúvida. Muita gente, inclusive, se a gente for ampliar essa conversa, vou dizer, o PT, que surgiu com uma mensagem de esquerda muito forte nos anos 80, nunca aceitou essa coisa. Mas, na verdade, o PT, as greves dos metalúrgicos, tudo isso foram consequências do caso Herzog. Porque foi aí que muita gente disse, ué, e acontece isso? É assim, entendeu? Foi isso. Mas há um dado importante aí. Ele não era propriamente um militante do Partido Comunista. Tem uma história muito interessante, que inclusive está no meu livro, As Duas Guerras do Vlad Herzog, é que ele era uma pessoa que queria exercer o seu papel de cidadão. E esse exercer papel de cidadão exigia que ele se manifestasse. E ele não podia se manifestar, não podia ter atividades, etc. Então, um dia ele chegou em casa e disse para Clarice, a mulher dele, olha, entrei para o Partido Comunista. Disse, como? Sim, porque eu sou judeu, não posso, só há 2 instituições no Brasil, nesse momento, que têm condições da gente discutir as coisas, etc. A Igreja Católica e o Partido Comunista. Como eu sou judeu, não posso ir para a Igreja Católica, eu fui para o Partido Comunista. Mas ele não foi um militante. Ele não teve atividades assim, sabe, de sair, doutrinação, marchar, esse tipo de coisa, nada disso. Mas ele tentava discutir as ideias dele. É isso. Eu estou encantada aqui. Estou telespectadora total, que deixei de apresentar a Mediac para ficar com esse encantamento que tantas pessoas falam. Era natural, então, que você fosse para a política? Era, mas deixa eu falar do ato ecumênico. Lá na Igreja da Sé. O ato mais importante foi efetivamente esse. Quem fez esse trabalho aí de pesquisa fez muito bem, porque foi o momento de conjunção de almas, de espíritos, né? de pessoas que muitas estavam em silêncio e disseram que não era mais possível estar em silêncio. Mas o importante foi a denúncia primeiro, o fato ficar conhecido. E o fato ficar conhecido é que levou a Catedral da Sé do dia 31 de outubro 8.000 pessoas. Apesar do cerco que foi feito nesta cidade. Esse cerco exigiu a montagem de mais de 80 barreiras policiais. Não, desculpe, mais de 300 barreiras. Eram barreiras nas principais vias de acesso ao centro para evitar que fosse uma multidão para a Praça da Sé. Naquele dia eu fiquei indignado com isso, porque podiam estar lá 150.000, 200.000 pessoas. Mas hoje, eu vendo à distância, eu acho que foi eles mesmos propiciaram, porque havia grupos dos porões aqui do 2º Exército que diziam que iam dar um banho de sangue na Praça da Sé. Né? Se houvesse qualquer grito a mais na Praça da Sé. E indo 8.000 pessoas, já foi muito, porque a catedral não coube, mais da metade ficou na praça. Felizmente, seguindo a orientação do sindicato e do Dom Paulo Evaristo Arnes, de não
exacerbar as manifestações, passeata, porque seria efetivamente dar o pretexto para uma... E a manifestação se deu num silêncio maravilhoso, respeitoso, que o Hélio Gaspari, que eu divirjo em algumas coisas, né, disse uma coisa muito importante num dos livros da série dele, que ali se deu uma lição de civilidade que a ditadura não esperava, a ditadura não tinha. No Discussão Nacional, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, recebeu o jurista Damásio de Jesus. O bate-papo girou em torno da trajetória daquele que é considerado um dos maiores especialistas em direito penal do Brasil e do mundo. Confira um trecho. É uma honra muito grande para a Assembleia Legislativa de São Paulo, o segundo maior parlamento da América Latina, e mais especificamente para a TV Alesp, a TV Assembleia, receber hoje um dos mais importantes juristas do país. Há mais de 40 anos, o principal nome do direito penal em nosso país. Autor de vários livros e fundador do curso Damásio de Jesus, o primeiro curso, na época, uma grande e importante inovação preparatório para concursos jurídicos, principalmente, na época, na área da magistratura e do Ministério Público. Referência em todo o país. Hoje existem vários cursos, mas o professor Damásio foi o grande pioneiro. Inspirou várias gerações, vários juízes, promotores, teve entre seus professores, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje vai conversar conosco, vai falar sobre direito, atualidades, mas principalmente sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Talvez essa seja sua maior lição. Professor Damásio, um enorme prazer como seu ex-aluno e depois a seu convite, como professor do seu curso, recebê-lo aqui para conversar conosco. Aliás, a respeito disso, eu tenho que contar algo que me agrada muito. E é sempre importante falar do começo que nós tivemos. Olha, Capês, nós dois, se me permite chamá-lo por favor, pelo primeiro meu professor. nome, nós dois somos muito valentes e sempre lutamos contra a diversidade e a dificuldade. Porque as pessoas nesse mundo que querem fazer alguma coisa, elas encontram empecilhos e você os conhece muito bem. Capês foi meu aluno e lembro-me dele muito bem na sala de aula, fazendo anotações. E anos depois de eu ter fundado o primeiro curso de preparação de candidatos à magistratura e ao Ministério Público, eu recebi uma notícia dada por um amigo nosso, Cássio Juvenal Faria, que é procurador de justiça e um grande mestre. Damásio, tem um rapaz que mandou para você um recado. Eu já não gostei muito desse recado. O Cássio fala, é o seguinte, Damásio, ele foi aluno aqui, passou em primeiro lugar no concurso da promotoria, mandou um recado. Damásio, ele disse que é hoje um bom professor, que leciona nas redondezas e que a aula dele é um sucesso. E que mandou uma mensagem para mim, no sentido de ordem, que eu devia contratá-lo. Ô Cássio, mas que sujeito atrevido, Cássio. Que menino. Olha, uma época em que havia Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Frederico Marques, Basileu Garcia, como grandes professores, tem alguém que acabou de ingressar no Ministério Público e já quer começar como professor do curso do Damásio. Olha, Cássio, vamos fazer o seguinte. Mês de julho que se aproxima, haverá umas aulas extras sem grande importância. Vamos dar para esse menino para não ver o que acontece. Olha, Capês, você começou a dar aula sem
eu ser apresentado por você, porque o tempo era exíguo e foi um sucesso. Cabeça, eu vou dizer, você é louco, mas eu muito mais ainda em contratá-lo de repente, para 15 dias, para 2 semanas. Você vai dar algumas aulas e vamos ver o que aconteceu. Capaz, eu não sei descrever exatamente como foi tudo aquilo, mas foi um sucesso extraordinário. E sei que hoje você é um professor de direito penal, querendo pode ser de outras disciplinas também, um dos melhores do Brasil. E foi um dos melhores professores de penal que eu tive. E hoje, além de um grande professor, você é um showman. Quer dizer, não alcanço você. Você já me superou há muito tempo. Você faz os alunos entenderem de uma maneira bem diferente. Os seus exemplos, alguns são muito engraçados, alguns em que você coloca na história uma das pessoas da sua vida, um parente da sua vida. Minha sogra, né? A sua sogra, né? Eu me lembro e me diverti muito com essa história. E hoje além de um prazer, é um dia muito especial para mim. É vir à Assembleia Legislativa do grande Estado brasileiro, São Paulo, em que você é o presidente. E ser convocado por você é uma ordem. Deve ser um estrito cumprimento de dever legal. Aquilo que você pede para mim é feito. É um amigo, além de um grande professor. E acredito que eternamente nós seremos amigos. Agora, você quer saber alguma coisa a respeito da minha vida? Ontem, alguém disse assim: a sua vida é um retrato de alguém que disse que só os audazes, somente aqueles que enfrentam a adversidade quando ela existe, a dificuldade, é que conseguem vencer. Então eu consigo me perguntar, que levou o menino Damásio, lá do interior de Marília, a ingressar no Ministério Público, escrever livros, fundar uma faculdade. Eu já tinha o curso preparatório quando fundei a faculdade. E um desembargador me disse: você, Damásio, está dando um tiro no pé. Por quê, desembargador? Porque você já tem esse curso há muito tempo e funcionando muito bem. Agora você abre uma faculdade com pretensão de alterar a maneira de ensinar que já estava na sua vida há muito tempo, fadada a ser alterada. Se você entende que aluno formado em sua escola tem condições de entrar no MP e na magistratura, se você está preparando para esse concurso, é um chute no pé, ou é um tiro no pé. Você está colocando a faculdade contra o curso e o curso contra a faculdade. O seu aluno, pelo que você está me dizendo, não precisa entrar na escola preparatória para ser submetido a uma prova que é a das mais difíceis do Brasil. Mas eu devia alguma coisa que devia ser saudado. É que fui também professor de Direito Penal no interior durante muitos anos e percebia que aquela maneira de ensinar Direito Penal não era apropriada ainda e devia ser alterada. E como alterar, se não sendo o mandante de uma faculdade de Direito? Então, note que hoje não temos a faculdade de Direito funcionando há mais de 20 anos. Uns 15 anos nós temos. E já colocamos na magistratura e no Ministério Público de São Paulo
alguns candidatos. E note, hoje você é meu professor, de maneira que é uma satisfação muito grande estar aqui na presença de você, na Assembleia de São Paulo, conversando sobre esses assuntos em que nós dois realmente somos loucos. O programa Quem Fala na TV termina por aqui. Obrigado por sua audiência. Tchau.